Curso de extensão, modalidade virtual. Diferenças e alteridades na educação. Conversas, problemas e perguntas. De 15 de julho a 26 de agosto de 2020, às quartas-feiras. Horário, 18 às 20 horas. Sala de recursos multifuncionais em São Gonçalo. Fazer de outras formas. 29 de julho de 2020, às 6 horas. Raquel Reis, Priscila Nascimento. Organização, Coletivo Diferenças e Alteridades na Educação, FFP, UERJ. Hoje nós temos nosso terceiro encontro desse curso de extensão, Diferenças e Alteridades na Educação, Conversa, Problemas e Perguntas, que é um curso de extensão que organizamos a partir do Departamento de Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, do curso de Pedagogia e do coletivo Diferenças e Alteridades na Educação, da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Esse é o território e o contexto no qual nós estamos organizando esse curso, tá? Que reúne aproximadamente 100 pessoas, toda quarta-feira, essa é a terceira quarta-feira já, para pensarmos juntos nesse campo entre diferenças e alteridade na educação, entre conversas, problemas e perguntas. Esse curso de extensão é um curso que tem 24 horas e hoje tem como convidadas duas egressas da nossa faculdade, aliás, todas as pessoas que participam como convidadas desse curso são egressas de nossa faculdade, mas hoje temos a professora mestre em educação pela FFP, orientadora educacional das redes municipais de São Gonçalo e Araruama, Raquel Reis, e Priscila Nascimento, que é professora pesquisadora no município de Araruama e se formou pedagoga aqui também na FP, sendo bolsista de iniciação científica do CNPq, né? Duas queridas estudantes com as quais temos nos encontrado depois que egressaram e que se tornaram colegas de trabalho e que hoje estamos convidando aqui para que possam conversar com a gente de aquilo que tem sido o problema de pesquisa das duas, que é a Sala de Recursos Multifuncionais. Em São Gonçalo, Priscila fez uma monografia na escola Estefânia de Carvalho, né, Priscila? Sim, na escola Estefânia de Carvalho, e naquele tempo, junto com Bruna Ponte, que eu vi que está presente aqui, que era professora também de Sala de Recursos e egressa de nossa faculdade, e Raquel fez sua dissertação de mestrado também pensando a Sala de Recursos Multifuncionais, não me lembro o nome da sua escola, Raquel, se você puder dizer aqui. Sim, Célia Pereira da Rosa, sim. Célia Pereira da Rosa. Então, duas escolas que receberam nossas estudantes, uma, Raquel era professora, orientadora, além de professora, de pesquisadora, e que foram territórios para pensar esse dispositivo, que é a Sala de Recursos Multifuncionais, que como todos vocês, ou alguns de vocês, saberão ou estão sabendo agora, é um dispositivo que funciona como, no registro jurídico do campo de educação especial, ele funciona como um dispositivo de suporte da inclusão dos estudantes, ditos estudantes com deficiências, né? Então, a gente, a partir das pesquisas delas, conseguiu ampliar as possibilidades de pensar nesse dispositivo e pensar esse dispositivo não apenas, mas também a partir do discurso jurídico, que é muito importante que a gente conheça esse
esse dispositivo a partir do que foi pensado no discurso jurídico das políticas públicas, mas também ir tensionando como é que esse dispositivo tem acontecido nas experiências singulares das escolas. E aqui a intenção nunca foi, e não é a intenção desse coletivo, ter um olhar comparativo daquilo que supostamente acontece no discurso jurídico e aquilo que supostamente falta no discurso da prática, mas tensionar esses territórios que são territórios diferentes. Um território da política pública, em geral, e outro é a forma em que a política pública se singulariza em cada espaço onde a política de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, se implanta, né? Lembrando a todos vocês que tirem selfies e postem lá no nossa página de Instagram, e que é interessante e importante ver os rostos de vocês. E sempre, UERJ resiste, viva FP UERJ, e fiquemos em casa com a ciência para cuidar nesse momento do mais importante que a gente tem, que é a nossa vida. Raquel e Priscila, passo então agora a palavra para vocês. Vocês terão mais ou menos de 30 a 40 minutos para expor as questões que vocês se prepararam para compartilhar com a gente, e depois abriremos para as perguntas que as pessoas vão elencando já no chat, ou depois que fazer de forma presencial, enfim. Mas, em princípio, só no chat, tá bom? Dayana, quer dizer alguma coisinha? Boa noite. Só lembrar mesmo de não esquecerem de colocar o nome completo aqui no chat, tá, gente? Por conta da frequência. É só isso mesmo. Ótimo, então. Então, vamos, sendo 18 e 12 minutos, temos 60 pessoas na sala, que já 50% do pessoal que está inscrito. Vamos a começar nossas conversas, tá bom? Podem deixar as câmeras por agora ligadas, isso é muito importante para quem está falando, né? Mas vamos fechar nossos microfones para melhorar, para que não tenha interferência, tá bom? Ok. Muito boa noite a todos. Todos me escutam? Bem? Ok. Bom, um carinhoso boa noite a todos vocês, amigos, pesquisadores, colegas, estudantes, né, professores, todos que nos acompanham nesse espaço, todos e todas, né, que nos acompanham nesse terceiro encontro. E é muito bom estar com cada um de vocês, mesmo nesse espaço que a gente convencionou chamar de virtual, né? Como disse a professora Andelice no primeiro encontro, mas esse espaço cada vez mais vai sendo ressignificado, né? Porque nos permite um acolhimento de conversas, né? De saberes, de compartilhamento das nossas experiências de escola. Então, esse espaço, eu acho que ganha outro sentido e outro nome. Então, é muito bom estar com vocês nesse momento, aprendendo juntos também, compartilhando experiências, e eu quero agradecer desde já a oportunidade que o coletivo, né, nos possibilitou, eu e a minha amiga Priscila, né, grande parceira de estudos e na pesquisa, e é muito bom, né, poder estar ampliando os nossos olhares. Então, agradeço ao coletivo, né, a oportunidade, e a todos que nos acompanham. Bom, eu sou Raquel, como a professora Annelice já colocou, né, sou professora em 2 redes municipais diferentes da educação básica, trabalho, uma dessas redes é a Rede Municipal de São Gonçalo, atuo como orientadora educacional, atuando junto aos anos finais do ensino fundamental,
E no final do ano passado desenvolvi uma pesquisa que está estreitamente relacionada à temática da sala de recursos multifuncionais. E é sobre essa temática, né, sobre alguns aspectos, sobre alguns pontos de experiências que nos passaram, sobre alguns estudos também, que nós estaremos conversando nessa noite. É claro que é interessante ressaltar aqui que essas nossas conversas também, nossos textos, nossos trabalhos, essa pesquisa, ela está atravessada, né, por um grupo de pesquisa, por um grupo de estudos, né, que é o coletivo. Ela também está atravessada pelas nossas experiências de escola, né, e pelo encontro, né, com textos, né, com estudos das políticas. Então, eu espero que possamos juntos conversar, né, aprender, desfrutarmos de uma boa conversa. Eu passo a palavra para a minha colega Priscila, ela vai estar começando e a gente vai estar aí entrecruzando, dentro do que for possível, as nossas conversas nessa noite. Então, mais uma vez, né, boa tarde, boa noite a todos, né, é um prazer estarmos aqui conversando, né, com todas e todos presentes nesse curso, né, nessa conversa de hoje, que é a terceira conversa do curso, né, nós vamos entrar um pouco mais sobre a sala de recursos multifuncionais, né, enquanto um dos dispositivos, né, pensado na inclusão de estudantes ditos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. E, né, hoje eu vou me reapresentar, né, já fui apresentada, meu nome é Priscila Nascimento, eu sou pedagoga egressa, né, da faculdade UERJ, do campus FFP, sou professora da rede pública municipal de Araruama, né, e atualmente estou cursando especialização em docência com ênfase na educação inclusiva. Daí, né, então vamos todos hoje conversar um pouco sobre essa sala de recursos multifuncionais. Mas eu penso, talvez, Raquel, que seja interessante a gente relatar um pouco sobre como cada uma de nós nos aproximamos da sala de recursos multifuncionais. Daí eu posso contar um pouco como ocorreu comigo e depois, se você desejar compartilhar como é que foi com você, acho que talvez seja interessante, né? Bom, no meu caso, né, meu primeiro contato, né, com a sala de recursos multifuncionais ocorreu no período em que eu cursava a graduação de pedagogia. Então, foi quando eu passei a participar desse grupo de pesquisa que está, né, promovendo esse evento, o coletivo Diferenças e Alteridade na Educação. Foi quando eu ingressei, né, como bolsista de iniciação científica pelo CNPq e também participei como monitora voluntária da disciplina de Educação Especial, ministrada pela professora Anelice Ribeto, né, coordenadora desse evento. Daí foi quando eu comecei a me debruçar e investigar a sala de recursos multifuncionais. E esse processo de busca serviu também para a composição da minha monografia, né? E o título da minha monografia é O que faz da sala de recursos multifuncionais um espaço de encontros na diferença? Daí, quando eu comecei, né, a pesquisar sobre esse espaço, eu nada conhecia. Então, para tanto, eu comecei a pesquisar, né, fazer uma pesquisa investigativa que baseou-se desde revisões bibliográficas, de documentos jurídicos, entrevista à coordenadora da sala de recursos, né, que está presente aqui no curso, que também é integrante do coletivo, a Bruna Pontes, né, então eu pude visitar então a sala de recursos, né, e fazer entrevista, fazer visitas de campo, para que eu pudesse me aproximar e compreender, né, o funcionamento, né, o objetivo e as propostas, né, aqui, né, em torno dessa sala de recursos multifuncionais. E a sala de recursos que eu visitei foi a do Colégio Municipal Estefânia de Carvalho, que fica no município de São Gonçalo, no bairro Laranjal. Bem, eu gostaria de contar, né, sobre como foi cada, né, trajetória, né, dessa minha trajetória de busca nessa minha pesquisa, mas aí eu passaria horas falando sobre isso, e o objetivo dessa palestra é apresentar, então, a sala de recursos de maneira objetiva. Então, Raquel, você deseja compartilhar o que te despertou, o que despertou o seu interesse pela sala de recursos multifuncionais? Claro, posso sim, Priscila. Bom, eu cheguei, né, ao campo, né, ao mundo da educação, vamos dizer assim, no meu primeiro emprego, vamos dizer, na área da educação, no ano de 2011, quando eu comecei a receber, depois de 3 anos, por volta de 2014, estudantes
diagnosticados com deficiência. E por se tratar de uma escola muito grande, a mesma que eu estou até hoje, eu fui procurada por muitas famílias, muitos professores, para entender um pouco do processo de escolarização dos estudantes. Isso me levou a despertar um olhar para buscar uma ajuda junto à professora da sala de recursos multifuncionais, porque, para mim, eu precisava ter alguma técnica, um domínio de alguma técnica que me permitisse desenvolver o meu trabalho como orientadora, como professora na escola. Então, o meu primeiro contato com a sala de recursos multifuncionais foi mais no sentido mesmo técnico, funcional, de entender como eu poderia ali estreitar uma relação com as famílias, com os estudantes, e depois, de forma ainda mais adensada, isso ficou mais, virou um caminho de pesquisa quando eu entrei no mestrado em educação, e aí a gente começa a buscar, né, implicações no nosso percurso de formação, e aí isso sim me fez entrar, né, dentro dessa temática e estudar um pouco mais aprofundadamente. Obrigada, Raquel. É bom saber, né, como cada uma de nós, né, nos aproximamos desse espaço. Bom, para a conversa de hoje, né, nós pensamos, né, Raquel, em estruturar da seguinte maneira. Num primeiro momento, nós pensamos em tratar sobre os documentos jurídicos que embasam a existência da sala de recursos multifuncionais. Seria um momento mais técnico, né, que nós vamos conversar sobre os documentos jurídicos. Mas também vamos apresentar a sala de recursos multifuncionais e suas implicações, os tensionamentos, a relação ética que se forja nesse espaço. Daí, né, vamos iniciar juntas apresentando os documentos jurídicos não apenas como um direito, mas buscando trazer narrativas da relação ética que o encontro pode provocar na relação entre. Bom, entre os inscritos do curso, né, talvez temos pessoas que já conhecem a sala de... Antes nós conversamos, né, com os organizadores do evento e fomos informados, né, Raquel, que muitas pessoas que estão fazendo esse curso são estudantes de pedagogia, de licenciaturas, estudantes do curso normal, e muitos dos que estão aqui não tiveram a oportunidade de visitar ou mesmo pesquisar, né, sobre a sala de recursos multifuncionais. Então, quanto a esses, não se preocupem, pois eu, né, super compreendo esse momento, né, pois antes de eu começar a pesquisar a sala de recursos, eu nada sabia, e cada vez que eu me aproximo da sala de recursos, mais eu descubro. Então, sendo assim, vamos todos juntos, né, nessa breve conversa sobre esse espaço, né, tão potente que é a sala de recursos multifuncionais. Daí, para ajudar a nortear os pensamentos, nós selecionamos 5 perguntas frequentes que, quando conversamos, né, Raquel, sobre sala de recursos, as pessoas costumam fazer. Perguntas como: o que são as salas de recursos multifuncionais? Como esse espaço é organizado? A sala de recurso multifuncional é uma sala para reforço escolar? Quem são o público-alvo das salas de recursos multifuncionais? Quem financia esse espaço? Então, essas são algumas questões técnicas que apresentaremos nessa palestra, e para responder a cada uma dessas perguntas, nós vamos buscar nos documentos jurídicos que dão embasamento para o funcionamento da sala de recursos multifuncionais. Mas, além dessas questões técnicas, nós também apresentaremos questões de cunho ético, questões como: a sala de recursos pode funcionar apenas ancorada a um direcionamento técnico? Qual é a relação entre os fazeres, nossas experiências de escola, a política inclusiva? Como são pensadas as trajetórias estudantis nesse espaço? É possível educar para além de uma ordem natural? Então, essas são algumas questões, né, para irmos pensando ao longo dessa conversa. E também, né, pensar no que faz a sala de recursos um espaço propício para a inclusão. O que faz a sala de recursos um espaço favorável, né, para que o encontro, né, para potencializar o encontro com o outro. Então, eu vou pedir para passar, vamos ver aqui no primeiro slide, que vem trazendo uma descrição da sala de recursos multifuncionais segundo o decreto 7.611. Só um minutinho, Priscila. Por gentileza, Sara, você pode colocar para a gente os slides?
Ou você vai apresentar, Priscila, os slides? Estou colocando aqui, tá? Ah, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, Sara. Tudo certo? A apresentação? Isso, Tá você pode indo? passar para o próximo slide. Tá bom. O próximo. Isso, é esse aqui. Então, aqui nesse slide, nós traz aqui a descrição segundo o decreto 7.611 de 2011. Nesse slide tem 3 fotografias de salas de recursos multifuncionais. As fotografias foram registradas em um momento em que não tinham pessoas. E quanto à organização do espaço, nas fotografias são apresentados alguns equipamentos imobiliários que as salas de recursos contêm. Por exemplo, na primeira foto, na foto 1, na sala contém uma mesa com cadeiras em volta, uma mesa redonda, com cadeiras em volta. Ao fundo, um computador com uma mesa com computador, murais, na parede, prateleiras também, um móvel, tapete colorido. Na segunda foto, na foto 2, contém uma mesa redonda, ao centro uma cadeira, ao centro, e cadeiras em volta, mesa, com alguns materiais didáticos em MDF, lupas, 3 lupas, e ao fundo cadeiras e mesas com computadores. E na foto 3, ao fundo, temos 2 armários de estilo estantes, com materiais didáticos à mostra. Entre os armários tem um móvel, também com material à mostra, e uma mesa redonda com cadeiras. Então, quanto aos equipamentos, mobiliários, materiais didáticos e pedagógicos disponibilizados para a sala de recursos multifuncionais, existe um manual de orientação para o programa de implementação de salas de recursos multifuncionais, um documento publicado em 2010. Nesse manual, apresenta uma lista de itens para a organização da sala de recursos multifuncionais. São itens como computadores, teclado colmeia, lupa eletrônica, mesa redonda, mesa para computadores, armários, material dourado, quebra-cabeça, enfim, tem uma lista ali de documentos, de equipamentos e mobiliários e materiais didáticos que são disponibilizados para a sala de recursos multifuncionais. E essas que eu trouxe, as informações, esses itens, eles fazem parte da sala tipo 1, porque existem 2 tipos de sala de recursos multifuncionais. Existem as salas tipo 1 e a sala tipo 2. A sala tipo 2 contém todos os itens da tipo 1, sendo que na sala tipo 2 contém recursos de acessibilidade para os estudantes com deficiência visual. Então, itens como reglete de mesa, punção, soroban, calculadora sonora, são itens que compõem a sala tipo 2, a sala multifuncional tipo 2, para atender os estudantes com deficiência visual. E sobre a descrição, essa descrição que tá no slide, eu vou ler para vocês. Diz assim: as salas de recursos multifuncionais são ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para oferta do atendimento educacional especializado. Então, aqui vem trazendo na descrição, e nessas imagens, acredito ter ajudado a perceber um pouco como elas são organizadas. Daí, para contextualizar, historicamente, como foi essa escolarização das pessoas ditas com deficiência em ambientes escolares, vamos ver no próximo slide. Você pode passar, por favor, o próximo slide? No próximo slide vem trazendo, então, o histórico de escolarização das pessoas com deficiência. Então, para contextualizar historicamente, nós citamos aqui estudos de 2 autoras, como Miranda e Deschiste. Tem outros autores também que trabalham sobre essas questões, Essas autoras, elas apresentam uma demarcação temporal do histórico de escolarização. Assim, segundo essas autoras, essas estudiosas, a história da sociedade foi marcada por períodos de total exclusão, em que a sociedade ignorava, rejeitava, perseguia, explorava ou até mesmo eliminava as pessoas consideradas com deficiência. Daí, nos séculos XVIII e meados do século XIX, encontra-se a fase da institucionalização. Então,
nesse período, né, foram montados instituições residenciais, asilos, hospitais, que confinavam as pessoas com deficiência, privando-as do convívio social, segregando-as com a suposta intenção de oferecer assistência a essas. Então, nesse período, o foco não era voltado para a educação, mas o foco era apenas supostamente assistencialista. E, né, com o tempo, né, no final do século XIX e meados do século XX, é marcado pelo surgimento de escolas e classes especiais em escolas públicas, visando oferecer às pessoas com deficiência uma educação à parte. Né? E foi nesse período em que, no Brasil, houve os primeiros atendimentos oficiais destinados aos estudantes com deficiência. Né? Foi com a criação de instituições escolares, como em 1854, né, foi criado ali, foi fundado o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, né, que atualmente é conhecido como Instituto Benjamin Constant. E, né, 3 anos depois, foi fundado o Imperial Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, que atualmente é chamado de Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, né, ambos, né, no Rio de Janeiro. E depois, em 1926, né, já no início ali do século XX, foi fundado o Instituto Pestalozzi, especializado em atendimento a pessoas com deficiência mental. E depois, né, em 1954, é fundada a primeira PAI, Associação de Pais e Amigos Excepcionais. Então, né, avançando, então essas escolas, né, elas atendiam apenas um público específico, né? Nós vimos que o IBC, né, apenas pessoas com deficiência visual, né? O INES, apenas pessoas surdas, né? O Pestalozzi, apenas estudantes com deficiência mental, né? Então eram atendimentos específicos, escolas específicas que atendiam apenas a um público específico. Daí avançando, né, lá para o final do século XX, mais por volta da década de 70, observa-se um movimento de integração social dos sujeitos que apresentavam deficiência. Então, o objetivo ali era integrá-los em ambientes escolares. E integrar por trazer os estudantes excluídos e segregados para a sala de aula comum, mas sem uma política de inclusão que pensasse em um ensino que contemplasse a qualquer um. Então, o estudante estava na mesma sala, mas não existia um acompanhamento educacional que o amparasse. Daí, lá para o final da década de 80, né, o enfoque começa a se voltar para a inclusão, né, o contexto da inclusão escolar. Então, né, nesse período pós-ditadura, foi homologada a Constituição Federal de 1988, né? E nesse documento, né, pós-ditadura, né, que veio estabelecendo, né, saindo desse período de governo autoritário para o democrático, né, foi constituído, então, esse documento com a proposta de restabelecer também direitos sociais, né? E trouxe também capítulos direcionados à saúde e à educação. E nesse documento, em seu texto, né, na Constituição, no seu texto, cita a educação como um direito de todos. Mas quem cabe nesse todos? Será que contempla cada um? Então, apenas com a Constituição não foi suficiente para que cada um estivesse incluído em ambientes escolares. Daí, né, um documento de âmbito internacional, considerado um dos mais influentes, né, que veio consolidando a educação inclusiva, é a Declaração de Salamanca, de 1994. Esse documento ele fornece diretrizes para a formulação e reforma de políticas e práticas no campo da educação especial. E, além disso, a Declaração de Salamanca ela reconhece que cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagens que lhe são próprias. E o documento também orienta que cabe à escola adequar-se através de uma pedagogia centrada na criança. Ou seja, não era a criança que precisava estar apta para depois acessar o ensino comum, mas a escola é que teria de se adaptar para receber cada estudante. Então, né, também a Declaração de Salamanca, ela enfatiza o princípio fundamental da escola inclusiva,
que é que todas as crianças devem aprender juntas, independente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter. Então, esse documento, né, a Declaração de Salamanca, ela se apresenta como um documento muito potente, pois a partir dela foi aplicada reformulações de políticas educacionais, implementações de projetos educacionais, visando incluir grupos historicamente excluídos, né? Os considerados na Declaração de Salamanca falou sobre necessidades educacionais especiais. É interessante observar que nessa nomenclatura não é apenas destinados a estudantes com deficiência, mas quando a Declaração de Salamanca ela traz esse termo, né, necessidades educacionais especiais, ela também inclui, né, estudantes, né, crianças em situações de rua, crianças que trabalham, crianças que pertencem a uma minoria linguística, né, crianças de grupos marginalizados, crianças, né, de grupos desvantajados, né? Então, esse termo, necessidades educacionais especiais, trazido pela Declaração de Salamanca, não é sinônimo apenas, né, a estudantes com deficiência, mas traz essa amplitude, né, amplia essa visão de quem, né, deveria ser atendido pelo esse campo, né, da educação especial. Daí, né, depois desse documento, né, que é a Declaração de Salamanca, aqui no Brasil, em 1996, foi promulgado a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 93/94/96. Então, na LDB tem um capítulo dedicado à educação especial. Daí a LDB reconhece a educação especial como uma modalidade de educação escolar. Também assegura serviços de apoio educacional especializado na rede regular de ensino e revela ainda a necessidade de professor para os atendimentos especializados. E, né, depois desse documento, bem mais à frente, né, em 2008, né, um documento, né, que está se mostrando bastante potente nesse processo de inclusão é a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, essa política nacional, ela assume esse documento, né, ele assume a perspectiva da educação inclusiva ao considerar que o atendimento educacional não deve ser excludente, nem segregador, e também não deve ocorrer em escolas especiais ou classes especiais de ensino. Mas, na perspectiva de educação inclusiva, propõe que o atendimento educacional especializado em escolas regulares, né, seja em escolas regulares, e tendo como principal serviços de apoio nas salas de recursos multifuncionais. Podemos passar para o próximo slide? Sim, e antes também é importante colocar, né, que, embora nós nos encontramos nesse meio de lutas pela inclusão, isso não significa que a exclusão, a segregação, a integração deixaram de existir. Não, porque ainda é possível que nós encontremos, né, nos deparemos com algumas formas de exclusões. Mas, né, então é isso. Então, né, embora a gente esteja nesse movimento de inclusão, a exclusão, segregação, é possível que a gente ainda encontre isso, né, nos nossos dias. Bom, sobre a política nacional, né, da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, o documento coloca ali qual é o objetivo. Vamos ver qual é o objetivo? No slide vem apresentando, né, exatamente como está no documento, vem dizendo assim: a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, tem como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotações. Superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais especiais. Priscila, eu posso aqui, pensando junto com você, trazer algumas considerações sobre a política, pensando junto com você e junto com algumas pessoas, né, que estão nos perguntando algumas coisas. A Política Nacional de Educação Especial, realmente, como você vem dizendo, acredito que deve ser enfatizado porque representou um marco muito grande no campo da educação especial.
essa política, ela traz dois termos aí, que é educação especial e educação inclusiva, que eu acho que é bem fundamental colocar aqui, porque assim, já houve uma pergunta relacionada a como que a gente pensou a questão da questão étnica, né, se havia uma inclusão nessa perspectiva. Bom, a Política Nacional de Educação Especial, né, traz esse termo, educação especial, deve ser entendida, né, como uma modalidade de ensino. Assim como existem modalidades, de educação de jovens e adultos é uma modalidade, a educação à distância é uma modalidade, a educação indígena é uma modalidade, a educação do campo é uma modalidade, a educação especial é uma modalidade de educação que perpassa, né, a todos os níveis e etapas de ensino. E já a educação inclusiva é uma política, então, no caso, maior, né, que se ocupa de trazer, né, grupos que foram historicamente excluídos, né, como seja por seu gênero, questões de gênero, classe social, idade, enfim, a política de educação especial, ela está dentro da política inclusiva. E a Política Nacional de Educação Especial é importantíssima de se traga aqui, quando a gente vai falar da sala de recursos multifuncionais, porque, historicamente, como a Priscila veio apontando, ainda que existissem esforços de outros documentos jurídicos para trazer o atendimento, a escolarização das pessoas ditas com deficiência, pareciam que esses esforços ainda eram muito frágeis ou representavam, talvez, políticas mais isoladas, porque não havia as famílias ainda encontravam barreiras muito grandes para fazer com que seus filhos chegassem às escolas, porque quando a política veio de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, ela veio fazendo uma estruturação de todo o sistema de ensino. Então, assim, se antes as famílias queriam levar, por exemplo, seus filhos às escolas, mas não tinham transporte para isso, não tinha professor de apoio educacional especializado, não tinha centros especializados vinculados a órgãos públicos, não se pensava numa formação de professores, não se tinha sala de recursos, enfim, tecnologias assistidas. Então, com a Política Nacional de Educação Especial, foi se ganhando, né, toda uma estruturação, uma rearrumação do sistema de ensino, inclusive curricular, para que se pensasse, então, na escolarização e no atendimento, enfim, na possibilidade de promover a educação e separar também essa visão de segregação, como a Priscila mencionou, até porque, antes, né, vamos lembrar que o atendimento educacional especializado, ele era paralelo, havia um paralelismo entre a educação regular, né, e a educação especial. Isso invisibilizava as pessoas com deficiência, né, e isso também, evidentemente, fazia com que essa segregação, de fato, ficasse completamente vista, né, por todos, né, naquela ocasião, e sabemos que ainda não vamos dizer assim, como desejaríamos que fosse o atendimento a todos, mas no sentido geral, a gente percebe que os esforços e que a emergência dessa política foi primordial para que se pensasse em toda a estruturação, né, dos sistemas de ensino. E aí a gente vê como que a política, né, e leis e documentos jurídicos incidem sobre a vida, sobre a trajetória dos estudantes. Então, é importante pensar como que isso está realmente atrelada, como que mesmo os históricos de escolarização, históricos de escolarização das pessoas com deficiência, como Priscila trouxe, como que os documentos, como que os aspectos legais estão ancorados à vida, né, das pessoas, dos estudantes. Mas, com relação à sala de recursos, por exemplo, multifuncionais em São Gonçalo, rapidamente eu queria colocar, fazer uma ligação, né, no que a política hoje representa
no funcionamento da sala de recursos multifuncionais. A sala de recursos multifuncionais veio, então, como dispositivo de uma política pública, né, que possibilitou o atendimento a partir de equipamentos, né, mobiliários, materiais, né, para o atendimento às pessoas. Mas quando houve, né, depois de 2008, o surgimento, houve possibilidades de, né, questões de transporte, como eu disse, questões de atendimento. O cargo de professor de apoio educacional especializado é um cargo novo, a gente sabe que emergiu muito depois desse período, né, da política. Então, assim, isso vai possibilitando pensar nesse funcionamento da escola, né, da sala de recursos multifuncionais dentro de uma perspectiva inclusiva, né? E hoje eu sei que existem, por exemplo, formações de professores em São Gonçalo. Eu não sou, né, professora da sala de recursos multifuncionais, mas acompanho muito de perto a professora e também, né, na ocasião, minha pesquisa não adentrou na questão totalmente de formação, mas no município de São Gonçalo existe uma formação pensada, né, por a coordenação de inclusão, através de um centro de referência, que é o CREFCOM, sendo que ainda há uma barreira muito grande para que os professores consigam esse atendimento, consigam fazer essa formação por ser no contraturno. Então, a verdade é que muitos professores acabam de forma isolada, buscando uma formação, ou aos finais de semana, ou aos sábados, ou buscando uma formação em cursos privados que essas próprias pessoas pagam, de forma que sua formação acaba sendo também uma trajetória quase muito isolada, né, no município de São Gonçalo. E, enfim, eu vou deixar você continuar, evidentemente, esse histórico das políticas, mas é só para a gente lembrar o que isso tem a ver, né? Que gancho, como é que isso está ancorado, como é que a sala de recursos hoje chega a ser o que é. Hoje, ela é um espaço, ela pode atender aos estudantes, hoje ela é pensada, assim, como um lugar, né, que busca o atendimento a estudantes considerados com deficiência, mas houve todo um histórico que possibilitou ser o que é. E para ela se manter, continuar sendo, né, o que se apresenta nas escolas, existe a manutenção da política, porque senão a gente também perde essa questão de poder ter, ainda que minimamente, né, esse apoio aos estudantes, ok? Então, vou passar aqui para a Priscila continuar esse desenvolvimento a organização das suas ideias, até a gente está agenciando, né, as falas aqui, mas acredito que é de extrema importância a gente poder ir contextualizando as nossas falas. Olha, muito, muito boas suas colocações, Raquel. É muito importante a gente entender, né, que a própria sala de recursos multifuncionais, ela assumiu, né, um posicionamento, né, uma configuração mais, né, contornos mais definidos, justamente com, né, esse posicionamento, com essa política nacional de educação inclusiva, de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que foi um documento que, a partir desses, também foi gerado muitos outros, que veio ajudando, né, nessa estruturação, né, na forma onde a educação especial e a educação inclusiva veio, né, ganhando novas formas, né, e tendo contornos mais definidos. E o interessante, né, importante também colocar, que esse documento de 2008, né, 10 anos depois, né, lá para 2017 e 2018, veio sendo redigido um novo documento intitulado Política Nacional de Educação Especial Equitativa, Inclusiva e ao Longo da Vida. Daí, será que se trata de uma atualização da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva? Bom, esse documento novo, que ainda não foi aprovado... Oi, Anne, pode falar. Não, queria só falar para o grupo que no chat eu coloquei o link de uma live da ANPED
que se dedicou exclusivamente a falar sobre esse novo documento. Essa live, acho que foi um mês atrás, e é fundamental para poder entender um momento histórico e um momento de perigo em que estamos, quando está sendo rediseñada, aparentemente, uma atualização e uma avaliação da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva de educação inclusiva. Então, seria muito interessante que quem quiser entender melhor o que está acontecendo, assista a live, porque ela é didática, muito clara e precisa. E ainda sobre isso, e é interessante mesmo, essa live foi muito boa, trouxe várias questões, né, sobre suposta atualização, esse suposto que vem com uma propaganda de avanço, mas o que a gente vem observado em vários pontos são retrocessos. Por exemplo, eu posso citar um dos exemplos, que são várias questões que a gente precisa observar nesse documento, mas um capítulo, se não me engano é o capítulo 6, ele vem com o título de classes especiais. Aí eu até anotei aqui, né, o que diz no texto desse novo, né, documento, que não foi aprovado ainda, tá? Está em vias de aprovação, mas ali traz de novo o que a gente já conversou anteriormente, né, sobre a questão das classes ser inclusiva, né, de todos os alunos aprenderem juntos, como foi colocado até pela Declaração de Salamanca, mas esse documento já volta, né, a um estágio que a gente, né, está lutando para avançar, mas esse documento já traz uma brecha para uma classe especial. Aí traz assim no texto: a classe especial é uma alternativa criada pela Escola Comum nos anos iniciais do ensino fundamental, em articulação com a Secretaria de Educação local, como medida excepcional e provisória, adotada apenas quando a imposição de barreiras não for eliminada para a inclusão dos estudantes das classes comuns do ensino regular. Aí a questão, né, que fala que para ser colocado em uma classe especial, então voltaríamos, né, abre então a brecha para segregação, né, e também aqui fala sobre que essa medida seria tomada para quando fosse observadas barreiras que não fossem eliminadas. Aí a pergunta é, né, por que então não eliminar essas barreiras? Por que trazer a exclusão, separar os estudantes, né, trazer esse novo formato de segregação, se na própria política nacional, né, da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, ela trabalha justamente, né, assegurando, né, a acessibilidade, não só, né, das questões de acessibilidade urbanística, arquitetônica, mas também de comunicação, de mobiliários, equipamentos, de transporte escolar, e bem como outras barreiras. Então, né, vou citar apenas esse trecho desse documento que faz a gente pensar, será que isso tudo não configuraria um retrocesso? Né? Então, assim, tem essa live, né, que a Ânia já disponibilizou o link, e também quem quiser ver o documento na íntegra pode acessar pelo site do MEC, que é pnee.mec.gov.br. Então, ali tem todo o documento na íntegra, aí quem, né, desejar, né, observar mais de perto, né, o que diz esse documento, seria interessante ver também. Podemos passar para o próximo slide. Pri, só lembrando do tempo para vocês, tá? São 18h52, então para vocês, uns 30 minutos mais, até 7h10, tá bem, tá? 7h10, 7h15. Tá bom, não vou me alongar muito, não. Então, vamos lá. Então, sobre o público-alvo da Sala de Recursos Multifuncionais. Quem é esse público-alvo? Então, pessoas com deficiência intelectual ou sensorial ou motora, né? Então, inclui pessoas com cegueira, baixa visão, pessoas surdas, pessoas com deficiência física e com deficiência intelectual. O outro grupo seria o grupo de pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, composto por pessoas com autismo, síndromes do espectro autismo e psicose infantil. E já o terceiro grupo, né, o grupo de pessoas com altas habilidades, superdotação, são os que demonstram potencial elevado para algum campo específico. Então, esses são o público-alvo da Sala de Recursos Multifuncionais, que é o público-alvo da educação especial e que é o público-alvo do atendimento educacional especializado.
né, sobre atendimento educacional especializado, né, não raro quando a gente vê as definições falando sobre salas de recursos multifuncionais, ali a gente encontra referências ao atendimento educacional especializado. Então, o que é, né, esse atendimento educacional especializado? Né, no próximo slide, podemos passar para o próximo slide, vem trazendo uma descrição, né, de o que é esse atendimento. Então, vem mostrando assim, o atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferencia-se daqueles realizados em sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa ou suplementa a formação dos estudantes com vista à autonomia e independência na escola e fora dela. Bom, né, podemos destacar alguns pontos importantes dessa descrição. Então, de que forma a função do atendimento educacional especializado pode atuar para contribuir, né, para a inclusão de estudantes? O atendimento educacional especializado desenvolvido na sala de recursos é um reforço do conteúdo dado em aula? Bem, como vimos aqui, né, o AEE, muitas vezes, o atendimento educacional especializado, muitas vezes se usa a sigla AEE, tá? Então, o atendimento educacional especializado, ele deve diferenciar do que é realizado em sala de aula. Por exemplo, né, no atendimento educacional especializado, muito vem sendo desenvolvido trabalhos voltados a atividades da vida diária, onde é pensado junto ao estudante, à família, o professor regente, o professor de apoio, toda a comunidade que cerca, né, o estudante, o que pode trabalhar, né, para contribuir para que o estudante conquiste autonomia na sala de aula, né, na escola e na vida, né, como um todo. Então, né, na primeira conversa desse curso, a Sara e a Joyce apresentaram alguns documentos, alguns formulários, né, que é o plano de AEE, e aqui em São Gonçalo a gente chama de plano, e um outro formulário que é o plano educacional individualizado. Então, nesse documento, nesse primeiro documento, o PEI, né, o Plano Educacional Individualizado, ele é descrito com pontuações feitas, né, ele é redigido pelo professor regente, né, professor de apoio, e com pontuações dos familiares, bem como que cada um, né, vem observando nesse estudante. Então, com base, né, tendo em mãos esse documento, esse plano de educacional individualizado, né, o professor de sala de recursos multifuncionais, ele, né, observando também o estudante, ele vai começar, então, a avaliar como preencher o plano de AEE, que é o Plano de Atendimento Educacional Especializado, traçando algumas metas. Então, né, aí, na sala de recursos multifuncionais, são trabalhadas várias questões, né, vários trabalhos, desde produção, né, de materiais e ferramentas que pode favorecer a inclusão desses estudantes em sala de aula e em demais espaços, e também existem trabalhos específicos, como ensinar um estudante com cegueira a utilizar o sistema Braille, ou um estudante surdo a fazer uso da Libras em sua comunicação, habilidades essas que não são trabalhadas, né, não são desenvolvidas em sala de aula comum. E também, na nota técnica de 11 de 2010, ali vem trazendo uma lista, né, de atribuições destinadas ao professor de AEE. Aí algumas coisas que são citadas, alguns itens, né, que são citados nesse documento, eu vou citar brevemente para vocês, que né, algumas atribuições de professor de AEE é elaborar, executar, avaliar o plano de AEE, programar, acompanhar e avaliar a funcionalidade e aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade, produzir materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, estabelecer articulação com professores da rede, professores da sala de aula comum e com os demais profissionais da escola. Então, essas são algumas atribuições, né, voltadas, destinadas aos professores de AEE. Então, né, observe quantas coisas podem ser desenvolvidas, né, na sala de recursos multifuncionais, e a atuação, né, de AEE assume, né, uma dimensão bastante variada. Porém, é importante destacar também que o AEE, né, além de ser ofertado na sala de recursos multifuncionais,
ela também pode ser ofertada em outros espaços, como Centro de Atendimento Educacional Especializado da rede pública, instituições especializadas sem fins lucrativos que estejam conveniados com a Secretaria de Educação. Também existe atendimento hospitalar, atendimento domiciliar, né? Então, o AEE pode funcionar, né? Um profissional de AEE, um professor de AEE pode atuar em diferentes espaços também, não só na sala de recursos multifuncionais. Mas reforçamos que esse espaço da sala de recursos multifuncionais, né, é o espaço preferencialmente, prioritariamente, né, destinado para o atendimento de AEE, que foi desenvolvido para esse fim, né, que tem equipamentos, mobiliários, materiais didáticos pedagógicos, né, que tendem a favorecer o atendimento educacional especializado nesse espaço. Eu digo tendem a favorecer, porque de nada vai adiantar o acesso a todas essas ferramentas se o professor que estiver ali não estiver disposto, disponível, aberto ao encontro com os estudantes. Então, né, para que favoreça de fato a inclusão, é necessário mesmo um envolvimento, né, uma abertura, né, do professor para que ele possa alcançar, né, esse estudante. Também, nessa descrição, né, sobre atendimento educacional especializado, cita uma formação complementar e suplementar. Assim, esses termos, né, complementar e suplementar, eles sugerem um pensamento de um certo nível a ser atingido, porque complementar dá a ideia de que os estudantes precisariam de algo a mais para atingir certa expectativa. E já o termo suplementar, que é atribuído para estudantes, para a formação de estudantes com altas habilidades de superdotação, ele traz a ideia de que para esses precisava de ser ofertado algo além do que consideram um nível esperado. Então, notem que o texto, nesse momento, vem imbricado de uma narrativa padronizada, né, de uma certa norma a ser atingida, um nível já pré-estabelecido. Pri, vamos a ter que necessitamos ir fechando essa parte para dar entrada, porque o tempo não dá mais. Tá bom, a gente já está fechando aqui. Tá bom. Então, gente, e só uma coisa também que eu esqueci de falar anteriormente, sobre esse termo, né? Sala de recursos multifuncionais, né? Sala de recursos a gente consegue compreender bem porque tem esse nome. Agora, multifuncional, o termo multifuncional, por que se dá, né? Esse termo multifuncional se dá porque nesse espaço é ofertado atendimento ao mesmo tempo para estudantes com diferentes deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e, né, superdotação e altas habilidades. Então, por isso esse termo. Então, só reforçando, né, será que a sala de recursos multifuncionais é uma sala de reforço escolar? Pelo que nós vimos nos documentos oficiais, né, nos apresentam sobre a sala de recursos atende a um grupo específico de estudantes e tem objetivos específicos. Então, com tudo que pudemos observar sobre as salas de recursos, nós notamos que as salas de recursos multifuncionais, elas podem ser espaços propícios ao encontro. Eu digo podem, pois eu questiono se o acesso dos estudantes aos espaços e aparatos técnicos, será que esses fazem com que a inclusão seja garantida? Será que trata-se de algo automático? Tem recursos, tem inclusão? Será que a inclusão se dá dessa forma? Então, os materiais, né, os recursos, eles podem favorecer o encontro, mas para provocar a subjetividade do encontro, é necessário a sensibilidade, movimentos, ações, né, dos envolvidos, desejo, pois os recursos, eles são como instrumentos, podem ou não ser usados para potencializar o encontro, vai depender da intencionalidade, né, e o uso que se faz dela. E, né, acredito que dessa forma, né, a sala de recursos multifuncionais, ela é um espaço de encontro, na diferença, que se dá além dos discursos, o que os discursos jurídicos asseguram, além do que os discursos médicos determinam, além do que os aparatos técnicos proporcionam, mas vai depender da disponibilidade, da abertura, da relação ética que se forja entre os sujeitos que habitam esse espaço. Então, né, depois nós vamos adentrar um pouquinho mais, né, sobre essas questões éticas que envolvem o atendimento nas salas de recursos multifuncionais. Mas só, né, para destacar um assunto técnico, mas fundamentalmente necessário, né, uma vez que
para a sala de recursos multifuncionais existir, é preciso verbas para sua implementação e manutenção. Vamos ver o próximo slide, que fala sobre o financiamento desse espaço? Isso. Então, aqui, né, no decreto 7.611, mostra que a União, né, prestará apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino, com finalidade de ampliar a oferta do atendimento educacional especializado aos estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de ensino regular. E a resolução 44/2009 complementa, né, dizendo que serão contabilizados duplamente no âmbito do Fundeb, de acordo com o decreto 6.571/2008, os alunos matriculados em classes comuns de ensino regular público que estiverem matriculados concomitante no atendimento educacional especializado. Então, notário, para que o repasse da verba, né, destinada à sala de recursos, é necessário que os estudantes sejam matriculados duplamente. Ou seja, é preciso que o estudante, né, que o aluno esteja matriculado na classe regular e no atendimento educacional especializado. Então, né, esse estudante é contabilizado 2 vezes, né, para que possa ter, então, um repasse da verba destinado à sala de recursos multifuncionais para que ela possa continuar a existir. E sobre o Fundeb, né, talvez, né, como vocês sabem, né, que é o órgão responsável aí pela repasse de verbas para a educação, né, que atende a educação básica, que isso, né, significa que desde a educação infantil, o ensino fundamental e, né, até o ensino médio, incluindo também, como vimos, a implementação e a manutenção das salas de recursos multifuncionais. Talvez vocês tenham acompanhado, né, que o Fundeb, né, tinha vigência estabelecida até, né, o final desse ano, né, de 2020, que era o período de 2007 até 2020, e expirar no final desse ano, sendo necessária a sua renovação. Daí, nos dias 21 e 22, na semana passada, teve uma votação que aprovou a continuidade do Fundeb. Agora, imagina o que a sua não aprovação poderia acarretar para a educação do país, né? Então, não haveria garantia de pagamento de salário a educadores, além de toda a manutenção que a escola pública precisa. Então, né, para não me alongar muito, né, sobre os aparatos técnicos, né, através dos documentos jurídicos, esperamos ter contribuído um pouco, né, para que a gente possa pensar sobre essa questão técnica. Mas agora vamos dar um enfoque às narrativas, né, às trajetórias, o encontro, né, o encontro com o outro que se forja dentro desse espaço. Daí, para trazer esse olhar mais sensível, aí eu convido, então, a Raquel Reis, né, para que ela possa contar um pouco sobre suas vivências, sobre a sala de recursos multifuncionais, já, né, voltado mais para esse olhar ético, né, que se forja dentro desse espaço. Raquel, seu microfone está desligado. Abre o microfone, Raquel. Vou tentar aqui fazer Raquel, Oi. antes de você entrar, só para não interromper depois você, eu vou avisar você, mais ou menos, são 19h07, mais ou menos 19h20, para você depois ir concluindo, tá? Ok, obrigada. Bom, eu vou tentar fazer, então, né, um enlace, né, entre o que a Priscila trouxe, importantíssimo na sua fala, dos marcos regulatórios, né, que trazem o histórico da sala de recursos multifuncionais, para pensar aqui uma das perguntas que me apresentou aí um caminho de pesquisa, né? Bom, quais as aproximações que a gente faz, que a gente pode fazer entre o marco jurídico, né? Quais as aproximações e os deslocamentos que a gente pode fazer, né? Com a política e com as nossas ações na sala de recursos multifuncionais, né? Como é que a gente pode pensar esse espaço para que esse espaço opere para além de uma lei que foi estabelecida para esse lugar, né? Para além de um modo de funcionamento institucional. Bom, eu disse a vocês rapidamente, né, quando eu comecei a minha apresentação lá atrás, falando, né, que eu sou orientadora educacional de uma escola do município de São Gonçalo, e eu cheguei, né, a este lugar
tendo uma das experiências que eu considero, assim, muito fundantes, né, na minha formação e que me apresentaram, assim, um caminho de pesquisa, né? Como eu falei, depois de um tempo, ao começar a receber os estudantes que são diagnosticados com deficiência, me veio uma pergunta da qual, né, eu pude problematizar na minha dissertação. Como conversar com estudantes com trajetórias outras? Eu fui à busca da professora da sala de recursos, então, entendendo que ela tivesse os domínios necessários, técnicos, porque quando a gente olha para a política, como a Priscila apresentou, parece que é algo impecável, né? Parece que é algo autossuficiente, algo que se baste para que a gente não só domine isso e não precise de mais nada para atuar nas relações. Então, eu fui até ela, entendendo que a professora da sala de recursos tivesse esse domínio e que eu pudesse estar aprendendo com ela para estar nos relacionando junto à família, nas trajetórias de educação, né? A gente sabe que nos caminhos daqueles que se dedicam a ensinar, acontecem muitas imprevisibilidades e a gente acha que tem que estar sempre preparado, né? E aí, junto a alguns autores, né, que eu fui, alguns encontros que a gente vai tendo com textos, foi possível descobrir, junto a um autor chamado Scliar, Carlos Scliar, que a educação também é uma forma de conversação. E aí, misturando as minhas palavras com a deles, né, eu trago um trecho da minha dissertação que vai estar disponível no final do curso para vocês, que para conversar é preciso ter uma outra língua, diferente daquela que se reveste desde a legitimidade, da ciência, da planificação técnica, linguagem dos que sabem, dos que se situam em posições de poder através de posições de saber. Há que se pensar numa língua que nos permita, a partir de diferentes maneiras de dizer, experienciar sentidos outros e conversas outras. A educação é um lugar de conversação, segundo esse autor, né, e também para mim, mas não é qualquer conversação, né? Uma conversação que se fundamente no estar juntos, que cause afetações, que não simbolize, se não significam só uma tranquilidade, mas tem mal-estares, tem dúvidas, né? Desassossegos. E a conversa não supõe uma conversa educativa, uma conversa que se dá na sala de recursos ou no espaço da escola, não supõe apenas uma incorporação técnica, né, de sentidos, como a gente quase sempre espera que vamos estar preparados porque dominamos alguma das metodologias, né, técnicas no atendimento educacional especializado. Mas a conversa assume, né, uma sensibilidade de estar disponível ao outro, né, não supõe simplesmente uma relação que assuma, né, um código ou um idioma para que possa estar junto com o outro e produzirmos juntos numa relação, né? E aí, pensando na sala de recursos multifuncionais, como conversar ou como produzir uma relação educativa outra, atravessada pela conversa, pela linguagem da conversa, num espaço que tem um direcionamento muito técnico e muito jurídico por uma linguagem muito medicalizada, né? Foi possível, foi necessário, foi preciso eu desmistificar, desnaturalizar o termo chamado de trajetórias. E o outro slide vai apontar, né, junto com outras autoras, eu produzi um pensamento que desnaturaliza o conceito de trajetórias. Por gentileza, poderia passar outro slide? Junto com uma autora Greco e Nicastro, e na escuta do que elas iriam me colocando, eu tive uma afinidade teórica muito grande com essas autoras, porque me permitiu pensar que muitas vezes a trajetória dos estudantes, seja na sala de recursos multifuncionais ou em qualquer espaço da escola, se encontram guiadas por um único caminho formativo, por um único modelo de professor. Muito costumeiramente, quando a gente vai pensar nas nossas trajetórias, a gente pensa como um caminho linear, né, como um caminho que apresenta um início, meio e fim.
Mas, segundo as autoras, a trajetória é algo que não se pode precisar, não se pode padronizar, não se pode antecipar ou programar. É um caminho em constante construção, é um caminho que se faz com os outros, então ninguém produz a sua trajetória de forma isolada, né? A trajetória dos estudantes na educação, na sala de recursos multifuncionais, não é exclusivamente dele, ou não é exclusivamente minha, que sou professor, ela é agenciada no encontro com os outros. E as trajetórias, então, já que não são um espaço que se pode modelar, né, elas também não são um espaço que não se pode fabricar o outro. Então, isso é importante para a gente pensar que, muitas das vezes, a gente pensa num caminho único, né, do que deve ser a formação dos estudantes. E por isso, talvez, penso eu, os estudantes que apresentam, né, são diagnosticados com deficiência, são considerados como a sua escolarização é considerada como algo fora do comum, porque muito provavelmente se entende que eles precisam ter uma trajetória padronizada, e aí eu falo generalizadamente também para todos os estudantes, porque muito se espera que os estudantes tenham um determinado conhecimento em determinado ano, em determinado tempo, né? E as trajetórias na educação nos possibilita pensar que muitas vezes professores, professoras, nós nos encontramos fabricando caminhos, né? Guiados por práticas, por fazeres normatizados na escola. Então, como pensar, né, como nos deslocar, né, dessa maneira tão habitual de pensar, por exemplo, o espaço da sala de recursos multifuncionais, que é primoroso, que é apresentado por uma política pública, mas como fazer desse espaço também algo muito singular, algo que receba, que aposte em outro tipo também de caminho, né? Foi necessário, né, eu estar pensando como que os nossos fazeres estão guiados dentro de uma pedagogia da normalidade, dentro de uma norma que vai operando, e claro que na sala de recursos multifuncionais atravessa as relações educativas, cria um olhar muito perspectivado de falta, de incompletude, de insuficiência no outro, e isso muitas vezes institucionaliza uma relação, padroniza uma relação. Eu gostaria que, por gentileza, passasse o outro slide, em que a gente vai estar pensando como que o conceito de normalidade pode atravessar os nossos fazeres, né, dentro do espaço da sala de recursos. Bom, primeiramente, né, eu na escuta do que dizem alguns autores, como Clímaco, como o próprio Carlos Scliar, que eu citei, né, esses autores apontam que existe um princípio ordenador, que é a norma, né, que se constitui como uma regra que fica muito atenta aos desvios, aquilo que pode ser considerado como algo que eu possa classificar, né, sentenciar o outro. Então, a norma vai funcionando como um princípio ordenador, que constitui-se como padrão, que estabelece marcadores de desvios, afirmando discursos sobre a deficiência, construindo espaços para recebê-la, seja para tratar, curar ou educar. A sala de recursos multifuncionais, evidentemente, ela carrega um olhar muito medicalizado, muito técnico, porque ela, evidentemente, está ancorado a um pensamento da norma que atravessa as relações sociais e a própria Política Nacional de Educação Especial, né? E aí a gente olha para a educação cada vez com uma lente mais normatizada, do corpo, do tempo certo para aprendizagem, né? De quem pode aprender o quê, e sendo que é interessante a gente pensar que esse movimento de pensar o outro como incompleto torna o outro incompleto, ou seja, a norma é uma invenção, de acordo com esses autores, sociais, e todas as vezes que a gente olha para as pessoas ditas com deficiência e a gente entende que a deficiência
ancorada a uma eficiência que a gente quer ver na escola, isso cada vez mais diminui, empequenece o outro, né? E a gente o outro torna-se só alguém mais a ser incluído, excluído, é o que não sabe, é o que não aprende a ler. Para além dessas possibilidades, a gente podia pensar em outra forma de encontro, de conversação, né? E aí foi aí que, na minha pesquisa, eu pensei uma forma de encontro outro na sala de recursos multifuncionais, já que eu me aproximei da professora da sala de recursos, pensando numa conversa que possibilitasse uma linguagem mediada pela arte, né? E que a conversação nesse espaço não se definisse apenas com o objetivo do atendimento educacional especializado. Nós vimos que o atendimento educacional especializado é um serviço importante, é um serviço da educação especial, é um serviço que é importante dizer também que tudo que a gente pesquisa não é para anular o que as políticas e que até hoje a gente tem como ganho, mas para pensar além disso, né, quais as possibilidades que a gente tem no encontro com outros. E aí eu passo, então, a pensar em outras formas de estar juntos com esses estudantes, eram estudantes adolescentes, pais, funcionários, dentro do espaço da sala de recursos funcionais, fazendo com que o meu olhar e o meu fazer não estivesse preso a alguma coisa já a prioristicamente dada, né? Já quer saber o que vai fazer nesse espaço. Muito comumente, o espaço da sala de recursos multifuncionais e as atribuições, como a Priscila colocou, é pensado em que você precisa testar a aplicabilidade de materiais, fazer um cronograma de atendimentos, né? Atender em pequenos grupos, mas, para além disso, né, na minha pesquisa, ousou uma aposta de pensar quais as possibilidades, quais as aberturas para a conversa nós teríamos. E aí, por gentileza, o outro slide. Aí agora você, deixa eu ver. Só tem 3, eu vou tentar. Não, tem 10 minutinhos, tá? Tudo bem, tudo bem. Bom, a minha aposta, então, a aposta da minha pesquisa foi tentar buscar outras maneiras de fazer nesse espaço. Eu me desloquei dentro de um pensamento que aponta uma perspectiva jurídica, né, que traz uma linguagem muito instrumental, como a gente viu, né, marcada por documentos jurídicos, que traz um olhar muito instrumental, funcional, uma convivência muito programada, né, desse espaço, para pensar numa perspectiva mais sensível, mais ética, né, dentro do campo da experiência, dentro de um olhar que comportasse o encontro com qualquer um, né, e com temporalidades outras, como eu coloquei, né. Me desloquei da aposta de pensar, do lugar de pensar, né, de um território muito marcado por encontros, né, que se denominam de atendimentos especializados, que já carregam um termo muito medicalizado, né, e modifiquei essa aposta, vamos dizer assim, para um encontro que pudéssemos sermos atravessados por múltiplas linguagens, né, e aí eu trago, então, no próximo slide, né, uma das fotos que registram um dos momentos dos quais nós nos encontramos na sala de recursos multifuncionais. Essa foto registra um dos momentos em que eu, pais, funcionários, o encontro era com antecedência já ofertado, né, para qualquer pessoa que quisesse participar, atendendo, claro, o espaço, né, a dimensão daquele espaço. Então, a gente teve uma participação muito bacana de não só estudantes com ditos com deficiência para estar naquele espaço, mas estudantes geral da escola, né, a professores de apoio educacional especializado, pais, funcionários, e nesse encontro a gente pensou, né, em utilizar uma linguagem outra, como eu falei, e aí nesse encontro a gente utilizou a linguagem da música, apostamos nessa linguagem
como uma possibilidade, né, não a música pensada como uma forma técnica, né, mas como uma possibilidade de abertura para a conversa, né, e a conversa foi para onde a gente não esperava, porque dentro desse espaço houve um dos adolescentes, já jovens, com 19 anos de idade, e quando a gente olha para a idade deles, a gente volta à questão da política, como que a política incide sobre as trajetórias dos estudantes, porque ele entrou na escola depois do ano de 2008, né, e foi retido alguns anos nas séries iniciais, porque assim a gente ia entendendo naquele contexto a escolarização dos estudantes. E aí esse estudante, então, me fez um pedido para cantar uma parte de uma música, né, que é dos Mamonas Assassinas, em que ele canta Minha Brasília Amarela, tá de portas abertas para modos de a gente se amar, pelados em Santos. E ao ouvir, né, essa música, quase que de forma generalizada, as nossas expressões, elas foram de estranhamento, né, de reprovação, e isso fez com que a gente pensasse, assim, que às vezes a gente considera, né, o corpo do outro como incapaz até de enunciar a própria sexualidade, e nesse caso, quando é considerado alguém com deficiência, né, até que eles não possam enunciar, são entendidos como excepcionais até na possibilidade de enunciar a sua sexualidade, né? Então, assim, estar no espaço da sala de recursos multifuncionais, para mim, né, foi, assim, uma experiência que me fez pensar que para educar, a gente tem que estar pronto mesmo para a experiência, porque educar é um processo muito escorregadio, né? As nossas trajetórias de formação, eu acho que elas não se colocam em nenhum lugar pronto, em nenhum lugar dado, as nossas formações estão sempre em trânsito, né? E a experiência, talvez, que eu trago, né? Tem outras que estão colocadas na pesquisa, nos permite pensar que esse espaço pode ser um espaço sempre inventivo, né, de outras possibilidades, para além do processo de formar, complementar alguém, suplementar, né, não é um espaço para fabricar o outro, é um espaço para viver experiências. A gente fala muito da educação especial, mas a gente precisa falar com a educação especial, e aí eu acho que é esse espaço de outras apostas que nos possibilita esses fazeres outros, essas tentativas, essas apostas outras nas travessias de quem se arrisca a educar. Acho que eu vou tentar fechei aqui, né, para que possa ter espaço para as perguntas. Muito obrigada, gente. Raquel, muito obrigada. Obrigada, Priscila. Eu fico sempre muito... Eu falei aí no chat, educar é um processo muito escorregadio, você falou. E é lindo isso. Isso é muito, muito potente e muito interessante para pensarmos nas experiências não apenas da educação especial, né? Mas também nas experiências formativas ao longo da vida, né? É isso, que se a gente acha que controla alguma coisa, mas sabe que escorre muito. Eu diria assim, aquilo que nos marca, muitas das vezes escorre e por isso nos marca, né? Eu agradeço, eu acho que também houve muitas perguntas, acho que tinha uma pergunta de Arildo que você respondeu agora, quando você falou especificamente do complementar e do suplementar, tinha também da Daisy, falando, mas se é complementar, então não reforça a ideia do reforço. Acho que você, nessa última parte de sua fala, acabou respondendo a eles de forma bem encarnada, digamos assim. Eu agradeço muito, e peço desculpas a Priscila, que eu fiquei com o tempo, né? Porque os tempos da virtualidade, eles não têm nada a ver com os tempos que a gente está... Todos nós estamos acostumados, então também é escorregadio, e acho que a primeira fala da Priscila, ela é uma fala super necessária, muito difícil de se fazer. Em todos esses anos, eu conheci só uma pessoa que fazia essa fala
do percurso das políticas públicas, do jeito que a Priscila faz, de forma tranquila, isso que era ser linha, um pouco mais intempestiva, mas também fazia isso muito bem, o que para a orientadora sempre é muito bom, porque eu não sei fazer isso. Então, é muito bom ter alguém no grupo que faça essa introdução às políticas públicas, que é bem difícil de ser feito de forma dinâmica e didática. Então, eu super agradeço e acho que se complementou muito bem, porque a Priscila traz toda a questão discursiva legal e das políticas, e a Raquel traz a atenção a esse discurso com o discurso que é produzido no encontro com o outro, em relação pedagógica, que é aquilo que é relativo, o que diz respeito à ética na educação. Então, muito obrigada às duas, e acho que a gente pode abrir um bloco de perguntas, né? Eu acho que a Débora pode fazer um bloco das perguntas, e vocês vão ter aí um tempo para falar mais, né? Porque temos ainda meia hora. E depois eu perguntei se tinha algumas professoras de sala de recurso. Aqui tem, acho que Silvia, enfim. Se tem alguém mais que gostaria de falar alguma coisa, porque as professoras que estão lá no dia a dia da sala, né, têm um saber que nós que estamos aqui agenciamos, mas não necessariamente vivenciamos com elas. E principalmente nesse momento que se está pensando no ensino presencial remoto, como é que está sendo pensada, talvez Silvia possa responder isso, não responder, mas pensar junto com a gente, como está sendo pensada a sala de recursos de forma virtual, se é possível ou não, tá? Mas se ela quiser, tá? Então, vou abrir o microfone para as perguntas. Então, boa noite a todos e todas. Meninas, a gente tem aqui 7 perguntas. A gente pode fazer um bloco com 4 e outra com 3? Pode ser assim? Sim. Então, vamos lá. A Silvia Rocha está perguntando, todas as unidades escolares precisam ter uma sala de recurso ou existe uma que serve de polo para as demais? A professora está pedindo para vocês colocarem o que vocês sabem, como está funcionando a sala de recursos nesse momento de pandemia, de modo remoto, se isso está acontecendo. Se tem algum professor de sala de recursos nas salas de aula. E a partir do plano, esse é a Daisy Pereira, a partir do plano, o professor constrói o currículo ou o plano já seria um currículo funcional? E aí você teria um tempinho, a gente teria mais 3 perguntas a serem respondidas. Isso, e aí pode entrar Silvia para responder sinteticamente a questão do remoto, se tem vontade, Silvia, tá bom? Ok. Priscila, eu posso começar com algumas e você outras? Posso começar respondendo algumas? Pode ser sim. Bom, a respeito do plano, tá? A gente tem um plano já, que é um modelo, mas não é um modelo que vem pronto, vem apenas com dados, né, do aluno, descrições. Quem faz, né, quem preenche esse plano é o professor, e aí ele, da sala de recursos multifuncionais, né, especificamente, e também o professor regente. Né? É claro que esse plano também traz os olhares, né, de outras pessoas da escola, como orientador educacional, enfim, mas esse plano ele já não é pronto, não, né? E sobre se todas as unidades escolares têm sala de recursos, não, né? E eu não sei se eu teria aqui condições de dizer, de responder a pergunta de forma eficaz, mas até onde eu saiba, quando a escola tem o espaço, tem condições para oferecer o atendimento na sala de recursos multifuncionais, ela precisa entrar em contato com a Secretaria de Educação, apresentar toda uma espécie de documentação, enfim, dizer que tem condições para que a Secretaria de Educação
possa estar atuando junto ao MEC, e aí sim estarem fazendo a elaboração desse espaço. Isso, e sobre esse espaço, pelo contato que eu tive com alguns coordenadores de salas de recursos multifuncionais, o que me vem passado é que sempre que os professores, que a escola, é feita a solicitação, trazendo um levantamento de quantos estudantes, seria o público-alvo para que possa ser implementada a sala de recursos multifuncionais. Então, quando a escola preenche todo o formulário de forma correta e manda, então, para a Secretaria de Educação, no geral, pelo que me foi passado, tem sido atendido os pedidos, quando é feito mesmo uma proposta correta, obedecendo os critérios que são necessários, que até naquele manual que eu cheguei a citar aqui, que é um manual de implementação da sala de recursos multifuncionais, ele traz uma parte ali no capítulo dizendo quais são os requisitos, o que o professor, que a escola, precisa solicitar, para que o MEC forneça, esses espaços, bem como os equipamentos. Então, assim, a informação que eu obtive até então, de todos os professores da rede que eu tive acesso, é que as escolas que fizeram a solicitação, elas tiveram seus pedidos atendidos, Tem uma sala de recursos multifuncionais nessa escola. Joyce, você sabe dizer se isso continua desse jeito? Porque o que a gente está vivenciando nesses 2 últimos anos é um vácuo, de informações e de coisas, Então, a resposta que a gente tinha e o acompanhamento que a gente fazia em algumas redes ficou muito difícil porque realmente as redes meio que estão sozinhas nesse momento tentando se organizar. Talvez você, Joyce, tenha alguma informação a mais, como está esse movimento, ou em Niterói, como está, por exemplo, nesse momento, relacionado à sala de recursos, Oi, boa noite. Em Niterói, nós estamos nos organizando de uma forma... cada coordenador tem feito suas reuniões com os seus professores de sala de recursos e pedagogos, para pensar nas possibilidades de um possível trabalho pedagógico, para não sei quando, que não temos data de retorno, mas também não podemos ser pegos de surpresa, E a necessidade de trazer esse aluno, não perder o vínculo com esse aluno. Então, cada escola tem se organizado para manter esse contato constante, 1 vez, 2 vezes, depende das possibilidades de cada escola e de cada professor. Tem feito, sim. É isso que a Daisy Parreiras está falando, exatamente. Nós estamos fazendo um atendimento remoto, fazemos um contato efetivo pelo SAP. Isso aí, pelo menos o vínculo, vamos dizer assim, está mantido, Exato. E a Vanina também dá uma informação interessante aqui, que diz, a última informação que tive era que o MEC, através do censo escolar, propunha para as redes algumas possíveis escolas para implementação da sala de recursos. Mas cada escola da rede pode fazer sua sala de recursos multifuncionais com recursos próprios, sem o material do MEC. Então, isso que a gente mais ou menos tem nesse momento, que é meio isso, a gente está meio que no limbo, inclusive, ainda somos, vamos dizer assim, regulados pela Política Nacional de Educação Especial na perspectiva de educação inclusiva, que é a lei que está em vigência, mas sabendo que está sendo articulada uma outra proposta, então é muito difícil, Silvia disse que em Maricá está procedendo da mesma forma que em Niterói, sabe? Ótimo. Só gostaria também de complementar, a minha amiga parceira, professora da sala de recursos da minha escola, por alguns compromissos não pôde participar do curso, e por isso ela não está na reunião, mas ela, até então, a nossa escola em São Gonçalo, cada escola está se organizando de uma forma, porque existem escolas menores, outras maiores, como a minha escola é muito grande, o município de São Gonçalo e a minha coordenação, vamos dizer assim, junto com os professores, optaram por não estar enviando atividades até um determinado período. Aproximadamente há 1 mês atrás é que se começou a enviar atividades remotas e, no que diz respeito à sala de recursos, coisas mais livres, evidentemente, não há possibilidade de
algo, assim como para todos os estudantes, né? Então, a gente começou nesse caminho há pouco tempo, e aí é o que eu tenho como resposta nesse momento a colega que perguntou, em São Gonçalo. Quer dizer, mais especificamente da minha escola, como eu sei que cada uma escola tem se organizado nesse tempo diferenciadamente, né, de pandemia. Obrigada. A colega que perguntou fui eu. Perdão. Débora, pode passar as outras perguntas. Então, a Gabriela Pontes quer saber qual a importância da participação da família dos alunos no atendimento educacional especializado. A Daisy Pereira faz uma pergunta: por que nas relações afetivas não usamos linguagem de laboratório? Essa é uma provocação do SCLIA. A Jussara Cavalcante faz uma pergunta específica para a Raquel, tá? Como fica a burocracia que rege seu cargo em um encontro tão emocionante com a sala de recursos? Picotou bastante, Débora. Eu não sei se eu consegui ouvir tudo bem. Como fica a burocracia? Você quer que eu repita? Eu acho que quero, sim. A última, ou todas elas? Todas elas ficou picotado para mim. Não sei se... A Gabriela Pontes quer saber que vocês falem sobre a importância da participação da família, dos alunos, no atendimento educacional especializado, tá? A Daisy Pereira faz uma pergunta: por que nas relações afetivas não usamos linguagem de laboratório? Que é uma provocação do SCLIA, né? E a Jussara Cavalcante faz uma específica para a Raquel: como fica a burocracia que rege seu cargo em um encontro tão emocionante com a sala de recursos? Agora foi... Isso. Débora, se tem aí a mão, leia de Arildo para complementar essa última, que eu falei que estava respondendo, mas acho que já que leu, leia a de Arildo também. Tá, peraí. Achou? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É que eu acabei apagando, mas... Se não, eu tenho aqui, eu pego aqui e eu leio. Na verdade, ela respondeu, né, durante a conversa, né? Isso, mas eu vou ler para... Eu tenho aqui também, tá? Ótimo, pode ler, querida. O que supostamente é resolvido a partir do AEE seria um complemento e um suplemento ao localizar no sujeito o lugar da falta e o problema do não aprender? Pois bem, complementar e suplementar o quê? Aí a Zuliana Zarur também faz. O termo complementar, de certa forma, não traz a ideia de reforço escolar? Bom, eu posso começar, Priscila? Pode. Eu vou começar, eu acho que daquelas que, das perguntas das quais eu me sinto, de repente, mais confortável de dizer, né, de responder, e esse movimento também que você tenta entender a pergunta em blocos, pelo menos para mim, é bem difícil, mas, enfim, vamos ver se eu consigo responder satisfatoriamente as perguntas. Bom, como que fica a burocracia, né, que foi perguntado por um dos participantes, que rege o meu cargo. Meu cargo é de orientação educacional, mas, independente disso, a gente é professor, e eu acho que a gente deve estar aberto, né, às experiências, como eu disse, de formação. Eu penso que é preciso que a gente busque uma racionalidade muito voltada, agenciada do técnico, mas também com o ético, com o sensível, porque a gente não tem como abrir mão de algo que a gente entenda como importante, conhecer os documentos, as políticas, as nossas ações, são também pautadas, né, numa burocracia inspirada por um sistema escolar, que é um sistema institucionalizado, evidentemente, mas que isso nos permite também, quando temos um outro olhar, um olhar mais sensível, agenciar essas duas
essas duas possibilidades. O próprio autor, né, que eu citei na Escri, ele fala que nós temos que procurar uma razão mais humana, né, que converse entre a razão jurídica e a razão humana, de forma que a gente possa possibilitar, né, o enlace dessas duas formas. Eu acho que esse muito é o fazer que eu procuro agenciar nos meus espaços. E aí outra colega, né, que falou que nas relações afetivas, a gente, como é que se faz isso para usar a linguagem, acho que é laboratorial, que ela disse, eu acho que quase que é impossível a gente pensar numa linguagem apenas técnica para compor um encontro mais sensível. Porque se a gente pensa num outro e numa relação só institucionalizada, né, a gente vai ter todas as respostas sobre o outro, menos uma abertura para a conversa. Então, o outro vai ser sempre alguém que eu vou incluir, que não sabe ler, que não sabe escrever, é o que não aprende, é o que tem a família desestruturada, mas que nunca vai comportar ali uma relação entre nós que nos possibilite aprender, né? Então, assim, eu acho que é um pouco isso, né? Colocar em suspeita o que é esse fazer meu, até onde vai a necessidade do meu conhecimento técnico e até onde entra a minha relação ética com ele, né? Acho que é isso. Tem a pergunta sobre a família, a importância da participação da família, Priscila. Você gostaria de responder essa? Sim, né? Então, né, sobre a importância da participação da família, né? Porque, no caso, né, todo o conhecimento, tudo que a gente vive um meio, né? A gente vive junto com outros, né? Então, o conhecimento é construído em redes, né? A participação da família é essencial, né? Que são mais olhares, né? São mais informações, são mais pessoas para pensarmos juntos, né? Com o estudante nesse processo de inclusão. Porque a gente não pode excluir, nem deve excluir o saber, né, popular, o saber de uma mãe, de um pai, né, de um responsável, das pessoas que acompanham, né, as pessoas ditas com deficiência. O conhecimento que eles trazem são conhecimentos importantes e que precisam ser, né, conversados e discutidos em redes, né? Então, há sim a importância dessa formação para o estudante, né, para nós, né, enquanto, né, professoras, tanto professores da rede, né, da sala de aula comum ou professores da sala de recursos multifuncionais. Então, trazer a família para próximo da escola é sempre muito bem-vinda, né? Então, a gente começa a entender mais, né, conhecer mais esses estudantes, né, além do que a gente vem observando nessa relação que vamos forjando com o estudante. É muito interessante quando a família vem, né, e traz mais, e a gente passa a conhecer também a família, e isso traz uma potência cada vez maior, né, para esse envolvimento escola, né, escola, família, aluno, né? Então, tudo isso acho que é muito, muito bem-vindo. Isso que, né, para várias questões. Oi. E eu posso complementar, eu acho que é importante também dizer de como é uma fragilidade, não? Principalmente em uma cidade grande, como são as cidades metropolitanas onde a gente mora, que a gente não tem, quando eu falo a gente, estou falando da escola. A escola não tem as condições de ter uma aproximação à família. O que me estou referindo com isso? Habitualmente, a escola fala que é a família que tem que vir para a escola, né? Seria interessante se a gente pudesse ir para as casas também da família. Isso é inviável, quase, em cidades como a nossa, né? Por que eu estou falando isso? Porque tem conhecimentos que são conhecimentos que você só produz agenciada com o território. Então, eu me lembro muito de eu, professora de escola, trabalhando com as famílias de crianças, ditas crianças com deficiências, e muitas das vezes dando orientações muito interessantes e pertinentes, vamos dizer, ao caso, principalmente sobre a organização, por exemplo, da casa com as crianças, e erradas. Porque quando eu depois visitei a casa, por X motivo, até fui a um aniversário dos meninos, eu percebi que a casa que ele tinha era uma casa completamente fantasiada para mim. E era uma casa que muitas das vezes tinha uma referência na minha própria casa, que aí você já tem uma referência até de classe. Eu trabalho em uma escola pública, de periferia,
e sou uma pessoa de classe média, então minha referência de casa e da organização espacial e isso era completamente diversa e diferente da casa daquele garoto, e eu estava dando indicações para essa mãe completamente descontextualizadas do espaço, né? Então, por isso que é importante ouvir a família, ouvir também fora de saber aquilo que as famílias vão dizer, né? E eu acho que você pode contar aí, minimamente, se você se lembra, daquele encontro que se organizou, lembra, na escola, aí onde você estava fazendo a pesquisa, Bruna ainda estava no Brasil, organizaram um encontro na sala de recursos multifuncionais. Olha só que interessante. Na sala de recursos multifuncionais se organizou um encontro das famílias, dos meninos que assistiam à sala de recursos, com, acho que foram duas mães, né, Priscila, ou uma? Não foi... Foram várias mães, só tinha um pai, eram cerca de... Quem foi? Rejane, Vanessa... Ah, sim. Além, né, foi Rejane, Vanessa e Janaína. Na época, as mães, né, do nosso coletivo. Mas as mães, né, presentes, teve várias mães ali. Conta isso minimamente, como foi, assim, rapidamente. Porque foi, eu acho que responde a Gabriela. Sim. Então, nesse encontro, né, nesse primeiro encontro, foi até o primeiro dia, né, que eu pisei, né, nessa escola, no Colégio Municipal Estefânia de Carvalho. Foi num dia, né, que na sala de recursos multifuncionais foi um dia que foi marcado por um evento, né, para aproximar, justamente fazer essa aproximação das famílias, né, com a escola, né, e com os profissionais que trabalham com as crianças. Então, ali, nesse dia, né, estavam presentes, né, duas professoras, né, que também fazem parte do coletivo, que é a Janaína, na verdade, três, Janaína, a Vanessa e a Rejane, né, que passaram a contar um pouco como foi, né, toda essa situação, né, desde quando elas, né, ficaram sabendo, né, no período de gestação, que, né, o filho nasceria com alguma deficiência, né. Então, assim, essas três mães puderam contar um pouco como foi com elas, e as outras mães se sentiram à vontade naquele momento de também compartilhar como as coisas aconteceram com elas. Então, elas narram como foi passado para elas essa situação, né, de que a criança poderia nascer com alguma deficiência, de uma forma muito assim fria e endurecida, né? Veio de discursos médicos de uma forma assim completamente distanciada do ser humano. Então, esse relato de que, né, ao passar, né, ao explicar para as mães, né, essa situação, então foi assim quase que unânime, né? Todas as mães passaram a dizer, né, o quanto que o discurso médico veio completamente cheio de limitações, né? Mostrando, né, apresentando uma criança que ainda estava por nascer de uma forma completamente fechada, só focalizando a falta. Então, foi interessante ouvir, né, cada mãe, né, que conforme uma mãe ia contando, a outra mãe, né, ia contando também. Nesse encontro, a gente tinha um pai também, que pôde trazer também seus relatos, e foi muito interessante essa aproximação. Então, essa aproximação, né, não foi só de professor, né, com um pai, mas foram de uma rede, né, de mães, né, e pais que estavam ali presentes, e foi muito interessante a gente poder ouvir um pouco, né, o relato de cada mãe, né, de que forma cada uma recebeu essa informação, né, de como os discursos médicos eles vêm de uma forma tão fechada e tão limitada. Então, foi muito bom esse encontro, né? Foi um encontro que realmente aproximou, né, as famílias e nós, né, enquanto professores. Né? Naquele momento, eu estava no período de formação, então foi um momento muito importante. Então, encontros como esses, eles potencializam, né, até a gente pensar, né, para além do que os documentos jurídicos e os discursos médicos trazem a respeito do sujeito. Acho que é um pouco isso. Não sei se Bruna está aí também, se ela quer falar um pouco também sobre esse encontro, que foi um encontro... Bruna, acho que você pode falar de encontro rápido, como professora que estava aí, como tia de uma menina com síndrome de Down. Gabi também estava por aí. Sim, estou meio descabelada, gente, aqui já vai dar meia-noite. Mas, enfim, como a Priscila falou, foi um encontro importante, porque nós queríamos trazer as famílias para dentro da escola,
a escola estava implementando uma política diferenciada, né, dentro da sala de recursos. A coordenação e a direção apostavam nesse trabalho, então foi tudo muito pensado. Os professores de apoio que estavam iniciando o trabalho também nessa escola estavam muito empenhados, e foi importante trazer as famílias, porque eles puderam conversar entre si, porque normalmente conversam no portão, não é? Mas não falam efetivamente das suas vidas e das suas angústias. E, enfim, pudemos esclarecer também qual era o trabalho da sala de recursos, o trabalho do professor de apoio, o que a gente estava propondo, se eles gostariam de intervir de alguma forma, e também o relato da Rejane e da Vanessa, como mães de pessoas ditas com deficiência, os aproximaram para também falarem um pouco de si, e como a Priscila falou, tinha um pai, um único homem que participou da reunião, pai também de um aluno com síndrome de Down, e ele também contou um pouco da história dele, a esposa estava presente, então foi muito bom. O trabalho no Estefânia foi um trabalho que se iniciou de uma forma bem bacana com esse grupo. Rani, eu também penso, né, em relação ainda às famílias, que é exatamente a importância do trabalho se dá com as famílias, porque a gente também pode possibilitar um espaço de escuta, né? Porque muitas vezes a gente vai em cima das famílias querendo que elas tragam, digam quais os médicos que acompanham o estudante, mas, por outro lado, eu acho que tem nessas brechas também possibilidade de eles falarem sobre as angústias que os cercam, conhecimentos também que eles podem ter, assim, na busca, né, por melhorar em questões de acompanhamento, enfim, conhecer o cotidiano deles em casa, como você colocou, para a gente também pensar em outros fazeres. Então, assim, é bem amplo e bem potente o acompanhamento, o encontro com as famílias. E acho que tem também duas dimensões que saíram agora no chat e que a gente... é necessário que nós consigamos, principalmente na sala de recursos, que é o dispositivo que fica mais perto, vamos dizer, da família, né? O que pode trabalhar para gerar uma proximidade entre família e escola. Ela, acho que tem duas dimensões importantes. Uma é uma questão de gênero, gente. Quem acompanha, eu trabalho 25 anos no campo de educação especial, comecei a trabalhar na escola, igual que a maioria de vocês. Quem acompanha a maioria de nossas crianças é a mãe. Ou porque o pai é o provedor, vamos dizer assim, porque trabalha fora de casa, ou porque as mães ficaram sozinhas, criando seus filhos. Então, você vê muito fortemente a questão feminina, do cuidado feminino e do cuidado maternal na criança de nossos filhos, de nossos estudantes, né? Sim. Desculpa te interromper, sabe o que me lembrou? Acho que Priscila vai lembrar desse fato, não sei se Priscila ainda estava conosco, mas depois do encontro com a família, fizemos uma festa. Então, tínhamos um aluno com um autismo bem severo, só que ele tinha fobia de pessoas. Então, como as famílias já se conheciam pelo primeiro encontro, o que as famílias fizeram? Se propuseram a sair todos da sala, para que ele entrasse sozinho, e depois todo mundo voltou à sala. Isso só foi possível porque as famílias se conheceram antes, conversaram antes sobre seus próprios filhos, e então perceberam as dificuldades de cada um. Isso. Eu acho que, além da questão de gênero, que penso que isso tem que ser um fator importante, porque precisamos cuidar as mães que cuidam. Isso tem que ser um movimento da escola também. E, por outro lado, precisamos acompanhar o movimento de gerar espaços entre eles, que eu acho muito bacana, o espaço entre escola e família, mas tem um momento que é só entre pais e mães. E que a gente tem que poder abrir mão de estar presente o tempo todo. Tem que deixar eles sozinhos. Falando mal da escola, falando... Não é como a gente fala mal dos pais, quando o pai não está. Enfim, isso faz parte de um movimento necessário, que é a possibilidade que você também se encontre entre pessoas que têm, em certa forma, que você dá o sentido de que tem a mesma experiência que você, embora saibamos que as experiências são singulares.
mas somos todas mães, ou somos todas professoras, ou somos todas estudantes. Isso cria um sentimento de estar em algum lugar que para muita família é, às vezes, o único que tem. O único que tem. Então, isso eu acho que, assim, meio que gerar espaços entre nós, escola e família, mas também propiciar que eles se encontrem sozinhos e não querer saber o tempo todo o que eles falaram naquele encontro deles sozinhos. Acho importante gerar esse espaço, ajudar a gerar esses espaços, tá? Bom, não sei se tem alguma outra colocação, alguma outra pergunta, alguma... Enfim, ficaram com certeza muitas perguntas e problemas, como o título de nosso curso traz, mas essa é a intenção, né? A intenção da gente não é fechar as perguntas e os problemas, ao contrário, é a partir de conversas, abrir perguntas e abrir problemas, né? E que a gente... Sim, eu não sei se tem mais alguém para perguntar, mas eu separei 3 linhas de um poema para a gente depois fechar. Então, você vai fazer enquanto eu boto o bannerzinho do nosso próximo encontro, deixa que eu encontre aqui, você vai fazer o fechamento do nosso encontro, tá bom, Raquel? Tá ótimo. Espera aí que eu estou aqui com as questões tecnológicas, apresentar agora. Uma janela. Apareceu para vocês? Sim. Pronto. Sim. Agora vocês podem... Você, Raquel, pode fechar no seu encontro. Tá certo. Gente, então eu escolhi uma poesia que está, acho que, nas prateleiras de qualquer apaixonado por literatura, que é da Clarice Lispector, que diz assim, olha: sou composta por urgências, minhas alegrias são intensas, minhas tristezas são absolutas. Entupo-me de ausências, esvazio-me de excessos. Eu não caibo no estreito, eu só vivo nos extremos. Pouco não me serve, médio não me satisfaz, metades nunca foram meu forte. Quem sabe a partir desse encontro hoje a gente esteja aí mais se esvaziando de uma concepção normativa ou de currículos, né, que aprisionam as nossas ações, que quem sabe a gente aposte mais em emudecer um pouco essa norma, né? E aposte em outros fazeres na sala de recursos multifuncionais e nos espaços da escola. É isso, um beijo para todo mundo, obrigada por esse momento, pelo encontro de hoje. E Priscila, pronta? Isso, então eu gostaria só de agradecer, né, pela participação, por poder conversar um pouco com vocês, né, espero ter, né, conseguido, né, de alguma forma, trazer aí mais problematizações, talvez mais questões para a gente pensar. No slide que vocês vão receber, tem lá o meu contato, quem quiser depois fazer perguntas, né, pode jogar por e-mail também, porque acredito que muitas coisas, né, pode ter ficado mesmo, né, criado aí algumas dúvidas, e vocês podem mandar aqui, né, faremos o possível aí para trazer, então, as respostas, ou mesmo que a gente não tenha resposta, porque tem muitas coisas que a gente realmente não tem, mas pensarmos juntas em possibilidades outras, tá bom? Muito ótimo. obrigada. Então, vou fechar com uma frase da Flávia Santos aqui. Diz assim: inclusão, fazer de outra forma, novos olhares, ser humano como potência. Boa noite para todos nós. E nos encontramos na próxima quarta-feira. Um abraço para todos. Vamos abrir o som. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, foi ótimo. Boa noite a todos. Tchau, fiquem com Deus. Até quarta. Beijo. Buenas. Boa noite, gente. Boa noite. Buenas. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Pri, Meninas. parabéns, vocês arrasaram. Obrigada, meninas. Bye, Débora. Tchau, gente. Beijo, Obrigada. Pri, parabéns. Parabéns a todas. Tchau, meninas. Tchau. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ,
Faculdade de Formação de Professores da UERJ, Grupo de Pesquisa Vozes da Educação, PPG Edu, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ, Coletivo Diferenças e Alteridades na Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Formação de Professores, Curso de Extensão, Modalidade Virtual, Diferenças e Alteridades na Educação, Conversas, Problemas e Perguntas. Coordenação, Anelice Ribeto. Comissão Organizadora, Dayana Pilar, Débora Madeira, Evelyn Montenegro, bolsista CETREINA, Juliana Pérez, bolsista IC, CNPq, Sara Busquet, gravação de vídeo, Dayana Pilar, edição, produção e voz, Sara Busquet. Agradecimento, Lean Uf.